A. A construção de um documentário busca, via de regra, retratar e informar fatos sobre um determinado acontecimento sociopolítico, econômico e cultural. A construção de um documentário é o tema do Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Guilherme de Souza Castro Neto. Tem graduação em jornalismo e é doutorando em comunicação. É docente da Ubra e atua em temas como cinema, roteiro, direção, televisão e documentário. E é cineasta há 30 anos. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado. Professor Guilherme, você começou a tua trajetória há mais de 30 anos quando produziu o teu primeiro documentário? Conta um pouco para nós essa história. Eu acho que é bacana pegar essa trajetória, assim, eu estou muito com uma coisa do presente, assim, porque parece que eu estou recém-iniciando, em suma. Quando eu falo assim, que tem 30 anos que eu faço audiovisual, e na verdade documentário e ficção, faz 30 anos que eu fiz os primeiros filmes, a impressão que eu tenho é que eu ainda estou calculando mais uns 30 de trabalho, legal, sabe? Vou ser bem sincero. Sim. Eu acho que é sinal do tempo também, porque a gente, de fato, está com a vida mais produtiva, está vivendo mais, então tratar de tornar isso interessante e produtivo. E, de fato, o trabalho que eu venho desenvolvendo está muito, eu percebo assim, muito atualizado, no sentido assim de temas atuais? Temas atuais e também formatos atuais e reflexões sobre o audiovisual. Talvez em função do fato de eu estar estudando, fiz mestrado sobre cinema, estou fazendo doutorado sobre cinema, faço na Universidade de São Paulo, tenho um estudo sobre cultura contemporânea, mas talvez também porque sempre me motivou uma reflexão que é a mesma que talvez eu esteja fazendo agora na minha tese, que é o que caracteriza mesmo a narrativa audiovisual, como é que se constrói isso, qual é a peculiaridade que tem entre uma narrativa que é através da linguagem audiovisual. Porque eu acho que essa, na verdade, talvez seja a única discussão que é feita sobre cinema desde que surge isso, que é a diferença entre a história e a narração. Quer dizer, olhando 30 anos para trás, muito mudou, inclusive, imagino, em termos tecnológicos, né? Mas a questão da narrativa, ela continua. Em 30 anos mudou a tecnologia, basicamente. A narrativa possivelmente não tem mudado nada em 30 anos. Olha só. É muito difícil isso, não acredito que tenha mudado. A rigor, assim, uma das características do nosso tempo é não ter muitas novidades nas questões de fundo, assim, de narrativa. A gente percebe que, tanto que nós estamos num processo que é de revisitar, as formas são revisitadas, é difícil. A narrativa ainda se remete ao conhecimento mais clássico, propriamente. Sempre um tema que está de fundo, quando um dos primeiros temas em audiovisual é a diferença entre a história e a forma de contar. Né? Perfeito. Sim. As histórias, há uma repetição, há uma constância na humanidade. Os tipos dramáticos se resumem a algumas dezenas e quase sempre, ou sempre vai ser sobre a história do triângulo amoroso, a história da busca da fama, os conflitos são perenes desde a Grécia clássica, isso é muito interessante. Mas o jogo, a questão do cinema é como estruturar isso na forma de levar isso para o público. Perfeito. Em audiovisual, isso vai passar pelo uso da câmera, que é a produção da imagem em movimento. Então, o que caracteriza a estruturação dessa forma é que ela é feita através de um aparato tecnológico que é a filmadora, que faz o registro ou a representação da passagem do tempo. Mas nesse aspecto, agora, tecnicamente falando, nós temos alguns ganhos nos períodos mais recentes, porque tecnologicamente nós temos mais recursos, ou isso acaba não interferindo tanto? A tecnologia interfere muito, desde o início. Basicamente, a tecnologia ela está no fundo
do tema do audiovisual. O audiovisual é a gente chama de arte e indústria, baseado numa metodologia de produção que é tecnológica e que é industrial porque ela é feita em especialidades e porque produz um produto que vai ser consumido em massa. Então, por isso que o audiovisual é uma indústria. E é baseado na tecnologia. Todos os avanços que há são sempre em função de mudanças tecnológicas e de novidades tecnológicas. Com a digitalização, mudou muito, evidentemente, todo o nosso ambiente de comunicação, todo o nosso ambiente de conhecimento e cultural. A gente está num tempo e num lugar que está repleto de câmeras e produção de imagens o tempo inteiro. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo passou a ser cronista, passou a ser repórter do seu tempo. Nós temos um enriquecimento cultural com essa produção? Talvez não. Eu não me arrisco, porque isso é um dos fenômenos que estão colocados nisso, é uma desreferencialização da imagem. Como tem uma superpovoação, uma hiperinflação de imagem, tem o que se chama de imagem da imagem já. Ou a imagem sobre a qual nós não temos nenhuma temporalidade, porque ela está em fluxo no timeline, sendo replicada, volta e meia, todo mundo sabe que quando entra no seu timeline de rede social, volta uma imagem e aquilo não tem mais tempo. E, sobretudo, não tem nem mais a certeza, ou tem muito pouca certeza de que há um referencial, algo que está sendo simbolizado por aquela imagem. Então, a gente está nesse momento de... que essa é uma característica do que os filósofos do contemporâneo chamam de hiperrealismo, porque é uma realidade que já dispensa o próprio referencial concreto real, porque passa a ser a imagem da imagem. Então, mudou muito o estatuto. Eu, como realizador, eu sempre estou colocado, sobretudo no documentário. Já faz uns anos que eu sempre fico pensando que imagens fazendo um mundo que está super povoado de imagens. Como filmar. É um dos desafios. Mas a coisa do audiovisual, o interesse do audiovisual está justamente na criação do modo de estruturar a forma que dá o texto, o conteúdo, uma atenção sobre esse aspecto. E nesses 30 anos, que é muito tempo, né? Você já produziu diversos documentários e você percebe uma evolução, alguma mudança em ti próprio neste processo? Totalmente. A minha memória de 30 anos, absolutamente, né? No meu trabalho não tem nem comparação, porque nós começamos a fazer num tempo que era muito prático, não é? Porto Alegre não tinha um livro, era difícil arrumar um livro sobre cinema, era raro ter um livro sobre cinema, não tinha curso sobre cinema, e então era muito mais restrito o acesso ao conhecimento. Então eu sou de uma geração, como vários que estão atuando aí, muita gente que é desse tempo, que é dos práticos, que começou aprendendo, como autodidata, buscando texto aqui, arrumando, quando viajava, às vezes a São Paulo e Rio, às vezes no exterior, arrumando um livro, uma preciosidade, e aprendendo fazendo o mesmo. Então é evidente que é uma evolução que a gente está, eu considero uma evolução muito grande, por isso que eu acho que a gente sabe muito pouco ainda. Quanto menos se sabe, mais se evolui. Né? O velho filósofo Sócrates já dizia isso, não sei que nada sei. Professor Guilherme, o que de fato é um documentário? Essa pergunta é muito difícil, não tem uma resposta exata. Só para deixar claro de saída já que a gente não vai encontrar uma resposta exata, tá? Porque tem questões que são paradoxos nisso, ou que são bretes que a teoria não consegue. Assim, é muito interessante, torna o tema muito interessante para estudar, porque é um campo muito aberto, onde se está, inclusive, em disputa de teoria e formulando teoria, porque estamos aprendendo, de fato, a fazer. Evidentemente que a perspectiva que se tinha de documentário aqui em Porto Alegre há 10 anos atrás, e eu dou aula de documentário tem uns 15 anos, era outra. Em 10 anos mudou muito. Há um tempo atrás se tinha algo de que em Porto Alegre costumava chegar 3 décadas depois que acontecia uma novidade
na Europa, nos Estados Unidos. Não sei se tu lembra disso, a gente mais ou menos sabia que chegava um autor aqui, já estava sendo estudado há 3 décadas na França. Já estava há 20 anos em São Paulo, é engraçadíssimo isso, a gente já sabia disso. Chegava uma novidade musical, já vinha um tempo, um filme, quando passava aqui, já era a novidade daqui, já estava superado. Hoje não é assim, evidentemente, as coisas já estão, o perfil do nosso tempo é que a gente está compartilhando as coisas de maneira muito mais presente, muito mais horizontal, né? Muito mais acesso à informação. Então, a forma que nós fazíamos documentário há um tempo atrás, por exemplo, uma das questões que se problematizou logo de saída, e isso tudo a gente trabalhou aqui nos nossos filmes, era que o documentário deixou de ser pretensão da expressão do real, porque essa era uma questão que o documentário durante décadas teve isso. Era visto como filme que representava o real, que era o espelho e um portador de uma verdade. Durante muitas décadas se trabalhou nessa perspectiva e isso é trabalhado numa forma de documentário que se chama documentário clássico, que é o documentário em inglês, que é o fundamento disso é um pensamento idealista, onde o observador se afasta do objeto. Perfeito, sim. E consegue observar de fora e estabelecer um discurso com início, meio e fim, taxando, então, delimitando os conceitos e proferindo o que seria a verdade sobre a realidade, né? Parte tem muito fundamento isso, as formas todas estão convivendo, não é abandonado nada, sim, esse é um outro, então esse tipo de filme ainda é muito pertinente, mas com o passar do tempo, primeiro em Paris e na França e nos Estados Unidos, se entendeu que aquilo era um ponto de vista, não podia ser o portador que havia alguém por trás que estava articulando aquele texto, porque a forma clássica do cinema, tanto o documentário quanto a ficção, elas se apresentam como sendo, como não aparecendo que alguém está fazendo o discurso, como sendo acontecendo por si só. Como nós vamos ver um filme de ficção, a gente esquece que alguém está cortando daquele jeito que foi enquadrado. Perfeito, a gente vive a história como se fosse verdade. A mesma coisa um filme documentário. Com o passar do tempo foi se colocando essa questão, que era um filme, um ponto de vista, e aí começou a ter novidades do tipo aparecer a equipe, a tal da quarta parede, né? Aparecer que tem um diretor, aparecer que aquilo não pode ser um filme, não pode ser a verdade sobre alguma coisa, mas daí se conquista um estatuto mais verdadeiro que passa a ser não a verdade, não o filme da verdade, mas a verdade do filme. Um determinado olhar filmado sobre daquele a situação. jeito, filmado daquele modo. Aí no documentário contemporâneo, isso no Brasil se desenvolveu muito. Desde o Eduardo Coutinho, desde o Carro Marcado para Morrer, depois desde Edifício Master, tem já uma longa tradição de filmes que trabalham nessa perspectiva, que assumir que o filme é a obra que está sendo feita naquele momento. A única coisa que a gente pode ter certeza de um filme é que alguém filmou daquele modo. Então entra numa ética do documentário também, que esclarecer para o espectador o método que é feito, que foi filmado por alguém naquele tempo. Com essa perspectiva. Exatamente. E tal. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. Professor da ULBRA lança documentário ao tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. E temos como convidado o professor Guilherme de Souza Castro Neto. Professor Guilherme, você que trabalha com documentários há mais de 30 anos, diz para nós como a gente faz um documentário. Muito bem. Claro que é um tema muito amplo e tem muitas maneiras de fazer, mas há um passo a passo, há um método, com certeza. E o tema de fazer audiovisual, documentário ou ficção, sempre é muito difícil, qualquer audiovisual. Mas se consegue fazer um bom audiovisual, se cumprir o passo a passo.
se trabalhar, né? É suar a camiseta. Ou seja, seguir o método com muito trabalho, não é uma brincadeirinha assim. Não consegue fazer bem feito se não pensar em vários aspectos e ir cumprindo cada etapa para dar conta disso, até porque é uma brincadeira cara. Perfeito. Então não, por isso que em audiovisual se trabalha com muito rigor de horário, de equipes, de hierarquia, de funções, de departamentos, porque é muito caro. Assim, menos que seja, um filme sempre tem uma despesa grande, então tem que ser muito bem pensado, tem muito imprevisto, então os detalhes têm que ser muito bem pensados. Mas para tentar responder, como é que faz um documentário, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o que é o documentário. Conhecer o tema, pesquisar. E o tema surge como? Aí os temas estão dados no mundo, os temas estão colocados em tudo que é lugar, e o cronista, nós, os jornalistas, os cronistas, o que a gente faz é observar um aspecto do mundo que está passando como dado, está passando. Mas que te chama a atenção, o que fotógrafo, te encanta. o jornalista, o escritor, o cronista, que a gente chama, percebe alguma coisa, estabelece um olhar, por isso que é uma ação subjetiva mesmo, Sim, não é? sim. E relaciona um tema, enxerga um problema, vê uma questão. Então tem que conhecer o tema, que é pesquisar, conhecer o tema. Conhecendo o tema, aí como eu aconselho a partir do tema, estabelece um conceito, uma forma, porque as formas não são neutras, não são isentas. Eu acho que essa é a minha pesquisa como diretor e como acadêmico também, é que a forma, ela carrega o conteúdo. Sempre tem um determinado olhar. Carrega o conteúdo. Exige o conteúdo. Filmar não é só captar um objeto dos melhores ângulos e cumprir lá o protocolo dos planos, plano geral, do plano geral ao plano detalhe, e depois chegar no timeline e burocraticamente colocar. Não é assim que se faz. Assim se faz matéria, não se faz uma boa matéria. Tem que achar o ritmo próprio, a expressão própria, a imagem que represente isso, a imagem que fale por si, estabelecer uma linguagem audiovisual. Que tem vida própria, Exatamente. e cabe ao cineasta, assim como a poesia, reverenciar essa vida própria para que essa vida própria, tanto do documentário como da poesia, possa acontecer. Tem vida própria porque está vivo. Vamos colocar assim, é uma obra presente. Exato. Depende totalmente do momento que o leitor, quem faz a obra é o leitor, em suma, vamos ser mais exato. Quem dá sentido para a obra é o leitor no momento da leitura. A gente não tem nenhum controle com relação ao sentido da obra e que efeito vai causar. A obra, e cada vez que tu assiste um filme, cada vez que um livro é lido, cada vez que uma página é lida, se torna um fato presente, novo, renovado. Exatamente. Então, então isso é uma coisa bem interessante. Isso é bacana, dá para levar isso para a estrutura do filme, e eu estou indo para umas conversas profundas aqui, eu sei, de narrativa, levar para a estrutura do filme, que eu chamo de tessitura, que é a maneira de tramar todos os elementos do filme, que vão da arte, da luz, do som, a atuação, o ritmo, são esses elementos que a câmera produz. Então isso é uma tessitura que se forma, sim. Né, costurando isso, tendo consciência de que é um jogo de participação e que está sempre vivo, se trabalha nisso de modo a dar brechas de participação para o espectador. Ah, legal isso aí. Isso é bacana do documentário contemporâneo. O documentário voltando ao documentário, não pode ser algo ou uma narrativa que entregue para o espectador, algo como fechado, está aqui, né? está pronto, Sim. início, meio e fim, eu saber, assim, tá. Tem filmes que a gente faz ainda assim, porque são baseados num saber assim estabelecido, filmes científicos, mas mesmo os filmes científicos é possível transformar o cientista em personagem e deixar brechas e aberturas, nem que sejam, ou sobretudo, narrativas, para que o espectador possa entrar no jogo, porque estabelece um jogo lúdico. Se eu me sinto dentro de uma determinada expressão, eu vou participar de uma maneira diferente, como se eu me sinto simplesmente um espectador.
Perfeito. Esse é um grande desafio. E aí entra uma questão de sensibilidade estética muito grande, eu imagino, no audiovisual. É isso, é meu campo e eu estou puxando para estética porque a minha tese é sobre estética. Olha e eu só. estou mergulhado em estética, então acabo falando estética. E apesar dos meus filmes serem filmes de conteúdo, muito conteúdo, assim, os documentários de ficção, todos os meus filmes são de conteúdo. Relata, professor, os seus principais. Você tem uma série de documentários. Quais foram os que você destacaria nesses 30 últimos anos? Lançamos ano passado um documentário que me deu uma satisfação muito grande, que é um filme chamado Saúde, que é uma temática dificílima, e a gente conseguiu dar uma forma, e eu fiz uma viagem com a minha equipe por várias regiões do Brasil, consegui encaixar num período sem aula, para não perder nenhuma aula. Foi incrível isso, num rigor metodológico, porque estivemos nas 4 regiões do país, e então fizemos um filme muito ritmado, muito profundo, de personagem e narrativo, que chama Saúde. Há 2 anos atrás, eu lancei um filme de ficção, que também foi um filme muito interessante, que eu trabalhei muitos anos, chamado Boa Ventura, que é uma adaptação do livro Porteira Fechada, do Ciro Martins. E antes disso, o meu filme principal, que ficou muito conhecido, porque foi muito premiado nos festivais, é chamado Terra Prometida, que é um filme de ficção, que me rendeu Quiquitos e prêmio em Brasília, que também tem a temática parecida com o do Boa Ventura, que é uma temática do homem do campo, ou da situação de saída do homem do campo, de expulsão do homem do campo. Êxodo rural. Êxodo rural. Uhum. Porém, é numa abordagem muito humanista, é muito assim, pouco discursiva, é muito sutil, é muito baseado em cinema mesmo, esses filmes. Aí um outro filme que eu acho que é interessante, que também me ensinou muito, é um filme chamado Transversais. Por que eu falo nesse filme? Porque ele foi o primeiro filme feito por Fronteiras do Pensamento. Uhum. É um filme de média-metragem, muito ousado, porque eles começaram a fazer os filmes e me deram muita liberdade. Eles começaram dando muita liberdade para os autores no Fronteiras do Pensamento. Me disseram, faz o filme, eles estavam gostando, eu acho que das coisas que eu estava inventando naquele momento. Então, faz o filme que tu quiser da tua forma, me disseram. Uhum. E me deram um tema assim sobre o mundo, que é geopolítica. Então, é um filme bem interessante, porque é falado em 7 ou 8 idiomas, com especialistas, 2 anos gravando, com especialistas no mundo inteiro, mas que a gente fez várias, mas que a gente conseguiu dar também uma coesão também entre o jeito de narrar e o conteúdo. Mesmo o especialista virou personagem, nós misturamos várias histórias, chamadas Transversais. Esses acho que são os trabalhos que eu estou citando, assim, mas assim, poderia citar outros também, que eu gosto muito, que eu fiz lá para a RBS, que eu aprendi muito quando fiz lá. O tempo que eu trabalhei na TVE também aprendi muito, foi muito interessante também. Esse seu último filme, fala um pouco dele, Golpe. O que significa isso? Qual foi o teu olhar? Qual foi a narrativa que você quis estabelecer com essa proposta? O filme Golpe é um longa-metragem que nós estamos apresentando ao público esse ano. Eu fiz em co-produção e co-direção com o Luiz Alberto Cassol. É um documentário, tem um político que narra, faz uma reflexão dos fatos recentes da história brasileira. Recentes mesmo. Recentes, impeachment da Dilma, julgamento do Lula, reformas, esse contexto político e esse ambiente que nós estamos vivendo. É um filme sobre isso. Uhum. Mas, professor Guilherme, falar sobre uma história, um fato que não acabou, porque a gente está vivendo essa história toda, também impõe uma dificuldade, uma delimitação. Como é que a gente funciona nesse momento? Impõe uma dificuldade, impõe uma limitação que a gente, quando vai filmar, tem que dar conta dela. Pois é. Assim, eu acho que o que impõe mesmo é coragem, antes de mais nada. Porque disposição a fazer isso e a enfrentar um tema que está acontecendo. Bom, aí tanto eu e o meu sócio nesse filme, que é um diretor que agora estava com 2 filmes em Gramado, o Cassol, nós julgamos que tínhamos condições
de traçar uma leitura, tanto do ponto de vista de como realizador audiovisual, como diretores, conseguir fazer um discurso, quanto dar conta do roteiro, entender o que estava acontecendo e conseguir ter um discurso sobre o que está acontecendo. Bom, mas é baseado numa premissa básica, é apenas um filme. Perfeito. Certo? Claro, a partir de um olhar, de uma leitura. A partir do nosso olhar que claro. nós estamos fazendo. O nome golpe estabelece uma chave, evidentemente. Mas isso é interessante. Por que eu quis colocar esse nome? Porque parte de um posicionamento que o título manifesta. Perfeito. Eu não estou partindo de uma pretensão ou de um que seria falso da minha parte, ou de uma armadilha, ou colocar para o público que eu estou fazendo uma investigação que não está definido, que tem eu estou tratando sobre, discutindo o que aconteceu e quais são os aspectos, o que está envolvido no processo, que é o golpe. Também, eu acho que é interessante também a gente, nesse momento que a gente está, professor, a gente valorizar a política, novamente, porque a política, talvez um grande... tem o filósofo Lipovetsky, há uns anos atrás, tem um livro que ele diz que, prevendo, no livro de 92, prevendo o que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise no Estado republicano dos três poderes, isso que ele diz, porque nossa república, nossa civilização é baseada no Estado em tripartição dos poderes equilibrados, legislativo, executivo e judiciário, que se equilibram. Então, pois bem, o Lipovetsky diz que há uma crise disso e que nós estamos vivendo um tempo que o judiciário se agiganta e surge um novo poder que é a mídia. Perfeito. Esvazia a função política, esvazia a função executiva e aí passa a ser um judiciário pautado pela opinião pública, que é a pauta da mídia. Então tem esse significado também. Qual é o seu recado final, professor, para a gente fechar essa conversa? O meu recado, acho que é sobre a conversa em si, é a satisfação de, no ambiente da universidade, a gente valorizar assim, a reflexão, o posicionamento fundamentado ou a reflexão que tem a capacidade de compor diferentes pontos de vista, sabendo que nós não vamos ter um discurso só que vai resolver todos os temas. Então, o que eu acho assim, que é uma visão que é do cinema e é do documentário e é do jornalista, e que é muito bacana de ter essa oportunidade de fazer um debate dentro da televisão e dentro da universidade, que consiga ser bastante aberto, bastante reflexivo, bastante o que não se feche, né, já em um dogma ou em um posicionamento já resolvido. Ou seja, tudo que é contrário ao pensamento único. Isso a gente só consegue dialogando, inclusive, preferencialmente, com aquela pessoa que pensa diferente da gente. A gente tem que conviver muito bem com a pessoa que pensa diferente, dando muito valor para quem pensa diferente. A gente tem que fugir de qualquer pensamento único, evidentemente. Então, por isso que a satisfação de estar conversando aqui hoje. Muito legal. Muito obrigado, professor Guilherme, por essa conversa, por essa aula sobre produção de documentários. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!